Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Como é bom voltarmos ao seu coração, à sua inteligência, com um alimento para o seu espírito. Porque quando a gente não se alimenta de informações positivas e interessantes, nós ficamos remoendo aqueles velhos conceitos que a gente aprendeu da vovó, do vovô, do bisavô, da bisavó, e a gente acha que aquilo é a verdade. Mas quando nós aprendemos a usar a inteligência como uma ferramenta construtiva e lógica, aí nós descortinamos um outro mundo. E é isso que estamos fazendo, mostrando esta temática ufológica, graças à concessão generosa da revista UFO, através do seu editor, o Ademar Gevaerd, que nos concedeu a autorização necessária para divulgarmos não só o vídeo que você vai ver hoje em complemento, mas também a própria existência de uma revista séria que fala sobre este assunto. Vamos continuar hoje assistindo a segunda parte da palestra do Inajar Antônio, aquele perito criminal que já fez a primeira abordagem na semana passada. Esse que você está vendo na tela e que estará tratando de uma forma lógica, de uma forma científica, já que ele é um consultor dessa revista para analisar cada fenômeno, para não se engolir gato por lebre, falsidade por verdade. Ele estará terminando a sua abordagem e inclusive fazendo referências a essa lógica cósmica. A gente acha que Deus joga cartas espalhando-as ao acaso, e que tudo funciona porque deu sorte. Mas nós vamos entender, cada vez que abordamos com lucidez os fenômenos que existem no mundo, essa quantidade de sóis, de galáxias, que inclusive na abordagem que o Inajar está fazendo, por já ter sido um pouco anterior, ela ainda não está atualizada, porque hoje os telescópios e as estações espaciais demonstram nos seus estudos que a quantidade de galáxias é maior ainda do que aquela que se previa há alguns anos atrás. Nós vamos ver que essa lógica nos remete àquilo que Carl Sagan havia dito, que se só existir vida na Terra, o universo é um grande desperdício. Um grande desperdício. Para que ter tudo isto? Se você encontra perfume na pétala da flor, se você encontra bactérias no intestino da formiga para ajudá-la a digerir o que ela come, porque ela não teria condições de se alimentar da celulose se não fosse este tipo de cooperação simbiótica no seu intestino, se você percebe cristais se dissolvendo na água para alimentar as plantas, que vão alimentar os animais, que vão alimentar o ser humano, tudo funciona com um encadeamento lógico. Por que termos tantos mundos espalhados sem que nenhum seja habitado além do nosso? Que lógica arrogante nos diria que somos os únicos a existir no universo, não é mesmo? Por isso Carl Sagan, com a sua lucidez, disse isto, que se só existir vida aqui, o universo é um grande desperdício. Não pode ser. Portanto, com os ensinamentos dos espíritos, chancelados por Allan Kardec, e com a visão do que nos diz Francisco Cândido Xavier, trazido aqui rapidamente pelo próprio Inajar, neste último bloco, nós vamos ter material para alimentar nosso espírito, não para acreditar no espiritismo, mas para acreditar na lógica, no raciocínio, no seu mesmo, não no meu, no seu. Busque explicações para outras explicações para esses fenômenos. E é por isso que nosso programa se chama Alimento para a Alma. Alimente-se e você terá um corpo espiritual e um corpo físico bastante robustos para entender e ter liberdade para opinar segundo sua própria análise. Então, acompanhe a segunda parte e na próxima semana nós voltamos com mais um programa Alimento para a Alma. Muito obrigado e muita paz. Bom, as estimativas baseadas nas observações cada vez mais frequentes dos exoplanetas possibilitam que alguns desses sistemas planetários possam conter planetas em condições de abrigar vida extraterrestre. É só uma questão de raciocínio lógico para se chegar nessa suposição aí. Veja, isso daqui é uma representação esquemática
da nossa vizinhança estelar, de 60 anos-luz em torno da Terra. Isso aqui seria a Terra, um espaço vazio em volta. Aquele pontinho ali é a Terra. Os pontinhos bege, marrom, representam estrelas semelhantes ao Sol, algumas maiores, outras menores, né? Planetas que giram, em torno de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Tem várias aqui. E esses cinza são estrelas diferentes do Sol, mas que também permitem abrigar a vida. Então, só em torno de 60 anos-luz, próximos aqui ao planeta Terra, existe mais ou menos essa quantidade de planetas. Alguns maiores, outros chamados superterras, outros subnetunianos, né, um pouco menores do que Netuno. Mas, enfim, dá para ter uma ideia de quanto planeta já foi encontrado. Então, nessa área de apenas 60 anos-luz de raio, existem talvez milhares de planetas, sendo que muitos deles estão na área denominada habitável de suas estrelas. Só nessa areazinha, milhares de planetas. Bom, a sonda achou então todos esses planetas. Desses, mais de 80 são iguais à Terra. Tem as mesmas condições aqui da Terra. Sendo que 5 deles estão situados na zona habitável, ou seja, nessa região onde é possível ter vida. Então, planetas orbitando estrelas, hoje, são muito mais comuns do que se imagina. Outro estudo mais recente, por uma conclusão estatística, que uma estrela em cada 6 hospeda um planeta com massa semelhante a Júpiter. Metade, ou seja, 50% das estrelas tem planetas com massa de Netuno, e 2/3, 66% das estrelas têm pelo menos superterras. Um astrônomo afirmou assim, Daniel Cubas: nós costumávamos pensar que a Terra deveria ser única em nossa galáxia, mas agora parece que há literalmente bilhões de planetas com uma massa semelhante à Terra em órbita de estrelas na Via Láctea. Ou seja, os astrônomos estão concluindo isso. Existem bilhões de outros planetas muito semelhantes a nós. Poxa, se tem bilhões, a probabilidade de ter vida neles também é de bilhões. Bom, vendo todos esses números, antes já de se ter esses números em mãos, já se intuía cientificamente a existência desses números, e em 1950, esse cientista chamado Enrico Fermi, nascido em Roma, na Itália, mas foi para os Estados Unidos, foi lá que ele se projetou como cientista, e ele estava casualmente discutindo no almoço, ele é astrônomo, reunido com outros astrônomos, todos astrofísicos muito avançados, e ele estava discutindo com esses outros colegas aqui sobre uma recente onda de avistamento de OVNIs, ou seja, astrofísicos conversando seriamente sobre discos voadores. E estavam então criticando, né, uma caricatura desse Alan Dunn que estava tendo um desaparecimento de lata de lixo, alguém estava roubando lata de lixo. E esse Alan Dunn fez um cartoon ridicularizando, dizendo que seriam discos voadores que estariam raptando as latas de lixo, abduzindo latas de lixo. E eles estavam criticando isso e comentando isso. Bom, o assunto mudou, né? Começaram a conversar outras coisas, propondo quando eles iriam conseguir observar um objeto se deslocando mais rápido do que a velocidade da luz. Eles diziam que era 1 em 1 milhão, o Fermi já disse, não, é 1 em 10 a possibilidade. Ou seja, um cara que achava que as coisas estavam bem mais próximas de nós. E muitas das coisas que ele disse já se concretizaram, né? Mas enfim, a conversa mudou um pouco, de repente ele parou e fez essa pergunta, assim, ele parou, deu aquele insight, né, que a gente chama, e perguntou, onde eles estão? Essa pergunta dele é a seguinte: se tem tanto planeta, em volta de tanta estrela, com a possibilidade de ter surgido uma civilização tecnologicamente muito mais avançada do que a nossa há mais tempo, cadê? Mas o que o Fermi diz? Cadê as evidências, né? Por que eles não nos visitam de forma mais ostensiva? Por que esse contato não se dá de forma efetiva? Esse foi o questionamento dele. Ele ficou realmente intrigado com isso. Então o que ele fez?
ele começou a fazer alguns cálculos. Ele pegou o papel, começou a calcular, não se sabe que cálculos foram esses, mas ele terminou de calcular e falou, né, ele arguiu com esses colegas, que a Terra já deveria ter sido visitada há muito tempo atrás e várias vezes. O que nós temos? A paleoufologia, né, que indica justamente isso. Só que a ciência nega, né, ou não é que ela nega, ela vira os olhos por outro lado. Ela simplesmente não quer olhar para isso. Ela não se dispõe a examinar as provas que são oferecidas. Pelo menos os cientistas mais ortodoxos, que acham que a vida só existe só no planetinha Terra. Bom, surgiu então o paradoxo de Fermi. Se tem tanta vida no universo inteiro, aonde eles estão? Esse é o paradoxo, né? Aí alguns tentaram explicar. Inclusive um tentou refazer esses cálculos do Fermi. Disse, puxa, mas que cálculos que ele fez? Foi esse cara aqui, o Drake. E ele elaborou uma equação, chamada até hoje equação de Drake, tentando contribuir para o entendimento desse paradoxo de Fermi. Então ele fez essa equação em 1961, depois de muitos cientistas estarem fazendo objeções a esse paradoxo de Fermi. Dizendo, não vem porque não existe, né? Mas então ele disse, como não existe? Vamos ver se existe ou não existe. Vamos fazer umas contas aqui. E ele propôs essa fórmula. Então, o maior problema dessa equação são os 4 últimos termos, que são aqueles que a gente não tem muita base, né? Fração de planetas com vida. Hoje, como diz, já estão estimando aí em torno de 60%. Chances de que a vida se torne inteligente, chances de que ser inteligente se torne detetável e quantia de tempo pelo qual elas permanecem detetáveis. Isso daí é meio no chutômetro. O pessoal diz, não dá por causa da velocidade da luz, não dá para se comunicar, não dá para se visitar, não dá para nada, né? Bom, a equação de Drake ela tem sido usada tanto por otimistas e pessimistas, porque depende dos números que você coloca ali, dos valores que você atribui a cada uma daquelas incógnitas, né? Então, Carl Sagan, usando números otimistas, sugeriu 1 milhão de espécies comunicantes, não é 1 milhão de estrelas com vida, tem muito mais, mas espécies com tecnologia tão avançada que já comunicam-se entre si. Ele calculou que o número seria de 1 milhão de espécies na Via Láctea, isso em 66, só que lá também, pouco depois de 66, ele disse, talvez o número seja um pouco menor. Mas ele também não tinha em mãos esses dados da quantidade enorme, do quanto é comum ter planetas orbitando estrelas. Bom, pessimistas, então, esse cientista Frank Tripler e John Lee Barrow, usaram os números menores, refizeram as contas, não vamos fazer, né? Usaram números menores, e eles concluíram que o número médio de civilizações em uma galáxia, qualquer galáxia, é muito menor do que 1. Então eles concluíram que nós não existimos, né? Brilhante a conclusão deles. O número deles tinha que ser, no mínimo, igual a 1. Né? Igual ou maior que 1, mas menor que 1 não dá, né? Enfim, o próprio Frank Drake, que criou a fórmula, ele disse que essa fórmula não é para resolver o paradoxo de Fermi. Ela é apenas uma maneira de organizar a ignorância no assunto. Tá? Compondo, então, vamos colocar alguns números na equação de Drake. Tá? Então, colocando ali os valores para E, P e S, eu vou pular um pouquinho, senão a gente se perde um pouco no tempo. Considerando E, o número de estrelas como 10, estrelas com sistemas planetários 1, S, planetas em condições de desenvolver vida também 1, né? Dando esse valor aí. A multiplicação dessas 3 parcelas diz que por ano se formam 10 planetas em condições de abrigar vida. Só no começo já dessa equação de Drake. A gente sabe que se forma muito mais do que 10. Mas ele colocou um número bastante conservador, 10 aí, né? Mas por ano se formam mais do que 10 estrelas num sistema com 400 bilhões de estrelas aí. Está ali colocando isso na fórmula, a gente chega a um resultado, aquele resultado lá do Carl Sagan, de 1 milhão. Isso colocando números
considerados aí por alguns como otimistas. Eu já acho conservadores. Mas veja, considerando que tenhamos 1 milhão de civilizações só em nossa galáxia, que mais do que inteligentes desenvolveram tecnologia e são capazes de se comunicar conosco. 1 milhão. E a gente diz, tem quantas? Quantas espécies estão nos visitando? Uns dizem, são 4 ou 5, outros dizem, não, são mais, são 40, outros dizem, são 70. Alguns propõem até um número maior de civilizações que possam estar nos visitando aí. Por que, então, se tem tantos nos visitando, por que a gente não vê? Por que a ciência ortodoxa, os cientistas com os equipamentos, ainda não viram nenhuma evidência? Né? A gente já está mapeando Marte, a gente já está mapeando a Lua, né? Por causa desses números. Menos de 10% da superfície terrestre, 1% da Lua, 0,1% de Marte, e entre 10% a 7% de Vênus foram examinados em resolução visível de 1 a 10 metros. Isso deixa 99,96% da área da superfície do sistema solar, ou seja, da superfície dos planetas, não estou nem falando do espaço interplanetário, entre os planetas, né? Restando para ser examinada por possíveis artefatos. Espaçonaves interplanetárias e telescópios terrestres fotografaram porções de alguns planetas e alguns asteroides até uma resolução de 20 quilômetros, ou seja, coisas menores que 20 quilômetros não aparecem nessas fotos, né? E mais algumas faces de algumas luas e planetas na resolução entre 1 a 10 quilômetros. Resolução de 1 quilômetro significa que uma estrutura, como um avião nosso aí que tem o quê? Um grande avião, 100 e poucos metros, não aparece. Que seja maior, que seja um porta-aviões, que tenha lá seus 500, 600 metros, cheio de aviões em cima, não aparece. Os nossos equipamentos não conseguem ver isso ainda. Por isso que a gente não achou. Tá? Objetos enterrados ou submersos ainda são indetetáveis. Tá? Grandes habitats artificiais no cinturão de asteroides, por exemplo, se fizesse um planetoide cheio de laboratórios de extraterrestres, para que eles ficassem nos observando a partir do cinturão de asteroides, os nossos equipamentos não conseguiriam ver. A gente não conseguiria distinguir isso de um outro asteroide, né? E, além disso, o cinturão de asteroides ele não é tão densamente constituído assim. É bastante esparso um do outro. Então a gente não tem tecnologia ainda para conseguir enxergar, para conseguir perceber um objeto artificial de tamanho que a gente consiga imaginar, que a gente consiga conceber. Mas se eles fizerem um negócio que tenha 100 km de diâmetro, bom, daí a gente vai acabar percebendo, talvez, não sabemos as tecnologias de camuflagem que eles têm. A asserção de que um OVNI teria sua presença detectada por nossa tecnologia atual não é garantida, nem apoiada cientificamente, ou mesmo plausível, por essas questões, ou de dimensão, ou de tecnologia deles de se camuflarem, de não quererem se deixar perceber. Então, quais são as hipóteses? Não existe civilização alienígena. Essa é uma hipótese proposta pela ciência. Já, para nós, isso soa até ridículo, né? Mas seria a teoria da Terra rara. A outra, não existem civilizações alienígenas. Ou seja, até pode existir vida, mas não tem mais civilização. Civilização só na Terra. A Terra, dizendo que a Terra seria muito privilegiada. Outra, civilizações alienígenas são primitivas e incapazes de radiocomunicação estelar. Até tem civilização, mas estão todas mais ou menos no mesmo estágio que nós, ou para trás. Ou então elas se comunicariam de um modo diferente, por exemplo, se elas se desenvolvessem na água, como os golfinhos. Aí não tem como desenvolver fogo, não tem como desenvolver eletricidade, né? Pode ser também que elas não queiram se comunicar, porque elas perceberam que a natureza delas é muito diferente da nossa. Eles são muito belicosos, não queremos falar com eles. Outras civilizações estariam no mesmo patamar evolutivo, nenhuma estaria mais adiantada, então por isso que a gente não tem contato. Só que isso já se diz que o primeiro planeta nasceu há 8 bilhões de anos atrás, já existiram outras gerações de planetas aí, então essa daí cai por terra.
As estrelas da Via Láctea, só da nossa galáxia, são em média 1,8 bilhões de anos mais velhas que o Sol. Então é possível que existam civilizações na nossa galáxia 1,8 bilhões de anos mais velhas que a nossa, em média. Em média, pode ter até mais antigas do que isso. As civilizações mais elevadas existem, mas nenhuma delas fez esse tipo de contato com a gente. Por quê? Porque bateram num grande filtro. O que é esse grande filtro? São todas as possibilidades de destruição que a gente enfrenta hoje aqui no planeta e que eles teriam enfrentado lá fora, e que diz que nenhuma civilização evolui porque chega nessa grande barreira e ela se destrói. Ou ela se autodestrói ou algo de fora a destrói. Quais são essas possibilidades aí? Vamos ver aqui as possibilidades. Meteoritos, asteroides colidindo, como na extinção dos dinossauros. Morte de estrelas, uma estrela próxima explode e vaporizaria a vida aqui na Terra. Tempestades solares, isso já é bastante falado, uma forte tempestade solar pode acabar com a nossa civilização. Buracos negros errantes podem colidir com a Terra. Inversão de polos magnéticos. Supervulcões podem explodir e também criar um inverno, tipo um inverno nuclear. Vírus mortais, está aí o Ebola nos ameaçando. Inverno nuclear por bombas atômicas. Isso é a bomba atômica de Hiroshima. Essas são as bombas atômicas que estão sendo usadas hoje. Isso aqui é o Monte Everest. Tá? Calcula o tamanho do poder que tem de destruição. No teste dessa daqui, já eles reduziram a potência e saiu com esse tamanho, porque eles tiveram medo de um inverno nuclear. Isso quando foi testado. Né? Aqui, essa faixa azul é onde passam os aviões em alta altitude, 12 mil metros mais ou menos. Né? Essa bomba é chamada de Tsar. Né? O desaparecimento de abelhas. O desaparecimento de uma espécie pode alterar tanto o ecossistema que se acredita que desaparecendo as abelhas, e as abelhas estão diminuindo, em 4 anos o ser humano perderia a sua capacidade de produzir alimentos. Ficaria tão reduzida que o ser humano também desapareceria junto com as abelhas. O nosso colisor de hadrons, né? Pode surgir partículas físicas bizarras e pode criar um buraco negro e absorver a Terra. Ou então gerar uma mudança de fase, sólido, líquido, gasoso. Simplesmente a Terra sublimaria, ela passaria do sólido para o gasoso e a gente desapareceria na velocidade da luz. Outras partículas podem converter as próximas em strangelets. Né? E uma contaminaria a outra e a gente também desapareceria em poucas horas. Né? Tudo isso só por aquele colisor de hadrons. Dizem que a possibilidade é muito pequena. A dificuldade em produzir alimentos para todo o planeta. Então, pela questão de fome, também a gente pode chegar numa situação catástrofe aí. Né? Falta d'água. Né? Também a possibilidade de nanotecnologia. Quem assistiu o filme O Dia que a Terra Parou, viram lá os nanobots destruindo a Terra. É uma possibilidade, vira tudo uma gosma cinza. Né? A criação de inteligência artificial que saia do nosso controle. Tem um filme clássico aí, que é O Exterminador do Futuro, mostrando isso. Tecnologia que foge ao nosso controle. Ou Matrix, ou outros aí. Né? Aquecimento global, nem precisa falar isso aí. Outras hipóteses. Civilizações que conhecem a nossa existência, mas dizem que nós vivemos num canto tão remoto, eu mostrei isso, a gente vive numa área rural tão afastada que a gente nem é interessante para eles. Ou seja, eles sabem até que a gente existe, talvez nem saibam que a gente existe, mas alguns sabem, mas não têm interesse. Outros dizem que eles até tentam se comunicar com a gente, mas eles usam métodos que a gente não consegue captar. A gente usa ondas hertzianas, eletromagnetismo. E já foi descoberto, inclusive, na Austrália, um sinal de laser. Apareceu um sinal esquisito lá, só que não continuou, então não conseguiu ser interpretado. E eles podem ainda usar nenhum desses meios, eles podem usar telepatia. E aí a gente não está conseguindo se comunicar. Eles até tentam, mas a gente que não consegue. Também tem a hipótese do zoológico, que é uma das mais prováveis, que eles estejam nos estudando, nos mantendo aqui ainda, como a gente mantém certas tribos isoladas lá na Amazônia, a gente só observa de longe.
né? Nos estudam com discrição e aparece esporadicamente, interfere em alguns assuntos, como no caso de testes nucleares, já há relatos desse tipo de interferência. São todas hipóteses aceitas pela ciência ortodoxa. E eles usam também, uma das hipóteses, nos usam como experimentos, como cobaias. Está aí as abduções, né, que também não nos deixam falando sozinho aqui. E a última hipótese é a hipótese do impedimento, em que haveria um acordo para que eles não se mostrassem abertamente, como a primeira diretriz de Star Trek. Ou seja, não interfere, como a gente não interfere lá naquela civilização, naquela aldeia isolada lá na Amazônia, né? Baseado nisso, veja, eu falei muito de ciência sem ciência, e eu falei na abertura que a gente deve procurar expandir mais, levar isso para outras áreas do conhecimento, até fora da ciência. Uma delas, a espiritualidade. E a espiritualidade tem alguma coisa a dizer sobre isso, né? E tem até um DVD, Data Limite, está sendo ofertado até pela revista UFO também. E lá conta uma história. Eu já tinha lido aquela história antes, já conhecia aqueles fatos antes. Chico Xavier, daí o CD Data Limite, ele conversando com Geraldinho, uma pessoa muito chegada a ele, que perguntou para ele, o que acontece, por que eles não aparecem? Aí ele disse, olha, o Chico Xavier falou, logo depois do pouso do homem na Lua, um pouco antes disso, estava tendo os testes atômicos, e a espiritualidade, junto com os extraterrestres, tem esse contato, existe essa interação, e eles estavam prestes a dizimar a nossa civilização, não o ser humano, mas dar um atraso na nossa civilização, nas nossas tecnologias, para que a gente crescesse no caminho correto. Aí o homem chega à Lua. Quando chegou na Lua, então o Chico diz que foi feita uma reunião lá fora da Terra, e que houve uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, que se iniciou em 20 de julho de 69, quando o homem pousou na Lua. Portanto, a findar-se em 20 de julho de 2019, daqui 5 anos. Mas o que é essa moratória, né? Qual foi a condição imposta? Evitar uma guerra de extermínio nuclear. É essa a condição. Se assim acontecer, somente assim acontecer, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração, porque nós começamos a fazer viagens interplanetárias, dentro do nosso sistema, mas começamos, e aí já seríamos admitidos por eles. Mas, eles dizem, nós não vamos nos mostrar ainda, é preciso que eles adquiram esse grau tecnológico, mas eles estão indo também por esse caminho atômico que está incorreto, né? Daí ele diz ainda mais adiante, o homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura que se fará mais generalizada. Está aí a internet falando isso. Também os nossos irmãos de outros planetas mais evoluídos terão permissão expressa de Jesus para se apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas, até então inimagináveis, ao nosso atual estágio de desenvolvimento científico. Então o que eu quero dizer com isso? Que não é só a parte física, a parte que a gente consegue tocar, a parte material. Existe também uma parte espiritual que a gente deve levar em conta. E essa parte espiritual nos leva em conta e tem esse contato. Está em contato também com extraterrestres. Os projetistas falam isso. Vai falar disso aqui para vocês, desses contatos que eles têm. Os próprios projetistas têm esses contatos com os extraterrestres. Então, eu apresentei também mais essa hipótese do porquê que eles não entram em contato conosco, porque ainda não está permitido. A partir de 2019, se a gente não se matar, eles entram em contato.